Bom dia, rapaziada. Vou começar mostrando o que o Leonardo, que muitos sonham, né? Que um dia ele possa ser o homem forte do futebol do Flamengo, falou sobre o atual momento, né? Ele elogiou e fez algumas observações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Outro lado, né? Tô vivendo realmente há muito tempo, né? O Flamengo se organizou. Isso é uma demonstração também, né? Assim, a partir do momento que o time se organizou, sendo qualquer tipo de organização, que o Malbem é uma organização sem fins lucrativos, no final das contas, não é uma SAF, não é uma empresa, não é, é isso que sempre foi, e conseguiu se organizar, moralizar, se rentabilizar e virou um time que é uma potência no Brasil. Então, assim, as coisas, depois eu acho que o lado esportivo poderia ser um pouquinho mais assim, organizado e se transformar ainda num modelo ainda mais completo, né, nessa parte esportiva, principalmente formação também, porque tem comprado muitos jogadores fora, mas poderia formar muitos outros no, Bem no observado sobre a Flamengo, eu base, acho. hein? Mas enfim, isso aí é outra conversa. Mas é a prova que se você fizer a coisa bem feita, cara, as coisas acontecem. Acho que essa coisa, Brasil é difícil, eu acho que não. Acho que se botar todo mundo mais ou menos numa linha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nação rubro-negra que tirou muita onda e esgotou os ingressos para a partida de domingo contra o Santos. Vamos falar sobre o Plata, que recebeu uma punição e respondeu a um torcedor, uma resposta muito inusitada nas redes sociais, sobre o nosso sub-20. Lutou bastante, mas apesar da luta, caiu na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Essas e outras vocês encontram agora. Se vocês puderem, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Vamos lá, rapaziada, falar do Plata. Plata que respondeu a um torcedor e a resposta é uma resposta no mínimo inusitada. Plata foi expulso contra o São Paulo, colocou a gente em maus lençóis, até porque na briga do Campeonato Brasileiro, se você der brecha, fica bem complicada a situação. O jogador já, se eu não me engano, nos últimos 4 jogos foi expulso 3 vezes, né, prejudicando a gente no Brasileiro e também na Libertadores. Primeira expulsão na Libertadores, totalmente incabível, beleza. A segunda expulsão, aí ele já deu brecha, né? Tudo bem, se fosse outro árbitro não daria, mas a gente tem que lembrar que na Conmebol a arbitragem também é muito complicada e muito exigente com times brasileiros. E aí ele deu aquele tapa, deu a brecha, irmão, deu a brecha. A gente não pode vacilar. E aí passamos no sufoco, mas passamos na Libertadores, né? E aí agora chega no Campeonato Brasileiro, a gente numa disputa cabeça a cabeça com o Palmeiras, a gente vencendo fora. E aí o Plata foi no mínimo imprudente. Ah, mas Pedro, em outros jogos, outros times não tomam o vermelho nesse tipo de situação. Problema é dos outros times. Vocês sabem como é que é a arbitragem contra o Flamengo. A gente tem que escrever na linha certinho para não dar ruim. E aí ele deu brecha. Ele foi, mereceu sim tomar o cartão vermelho, se os outros times não tomam, aí não é uma situação nossa. A gente, conforme já falei, não podemos dar brechas. E aí ele dá uma entrada imprudente, tomou o vermelho com muita razão, e o torcedor cobrando ele, nem vou botar o áudio do torcedor aqui, porque ele tem bastante palavrão nesse áudio, mas o resumo é ele cobrando o Plata de não ser um moleque, ser um homem dentro de campo, porque tem muitos torcedores que sofrem em relação ao que aconteceu. E aí o Plata deu uma resposta, no mínimo, inusitada. Tá aqui, ó. Ele falou que mentalmente está mal, que vai melhorar. Mentalmente tá mal é o torcedor que não acorda bem no dia seguinte, depois de uma patifaria daquela. Né? Não tá bem é o torcedor que chega no final do mês, olha um contra-cheque de R$ 1.500, R$ 2.000. Esse torcedor que tá mal mentalmente, que faz das tripas coração pra ir no Maracanã. Mas o Plata, com salário em dia, com conforto, com a torcida apoiando, ele fala que tá mal mentalmente. Então contrata um psicólogo, um psiquiatra, um exorcista, contrata... Pô, você tem dinheiro, irmão. Eu que não tenho dinheiro pra contratar um psicólogo quando o Flamengo perde o jogo. Que eu fico puto da vida, desculpa o palavrão, no dia seguinte pra poder levantar da cama, ter ânimo pra olhar pra cara das pessoas. Aí sim eu estou mal mentalmente, mas você com tudo na mão, pelo amor de Deus. Então eu queria saber muito a opinião de vocês, torcedores.
tá? Vocês estão como mentalmente depois do que aconteceu? Eu acho que eu tô pior que o Plata. E vocês? Coloca a opinião aqui embaixo. A gente sabe que o Plata é um bom jogador, mas tem que botar então a cabeça no lugar, né? Contrata quem tiver que contratar. Mas o que não dá é pra gente ficar sofrendo as consequências de um cara que não tá bem da cabeça. Pede então pro Felipe Luiz pra você não jogar. Pra você, sei lá, mano, botar a tua cabeça no lugar. Porque já tava uma pressão danada nas tuas costas em relação a sair na noite. Né? Aí, não, é minha família, não posso falar não. E aí chega dentro de campo, é uma atrás da outra. Então, complicado. Por favor, Plata, bota a cabeça no lugar ou pede pra não jogar. Queria muito saber a opinião de vocês, torcedores. Fico nervoso, cara. Fico até gaguejando aqui. As palavras às vezes não saem. Porque a gente sabe que a gente sofre no dia seguinte das partidas que acontecem coisas como aconteceram na última contra o São Paulo. E só para lembrar, o Plata ele foi multado, né, segundo o Vene Casagrande, porque a diretoria enxerga que as atitudes do Plata não são condizentes a um jogador profissional que precisa desempenhar o melhor papel dentro de campo. É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Não esquece de botar aqui embaixo do vídeo. E agora uma curtinha aqui. A nação rubro-negra sempre tirando muita onda, né? Vai pegar fogo. Flamengo versus Santos tem ingressos esgotados. Galera, mais de 60 mil presentes estarão no Maracanã no domingo, né? A gente fará uma partida importantíssima contra o Santos. Partida essa que na reta final do Campeonato Brasileiro vale ouro. E o Flamengo perdeu no primeiro turno com o gol do Neymar, lá na Vila Belmiro, e agora é hora de dar o troco. Até porque a gente já vacilou feio contra o São Paulo. Não podemos vacilar contra o Santos. Campeonato Brasileiro, primeiro jogo tem a mesma importância do último jogo. E a gente está brigando cabeça a cabeça com o Palmeiras. Então é isso, parabéns. Bater palma aqui para a torcida rubro-negra, sempre lotando os estádios, né? Os 10 maiores públicos na temporada de 2025 são da nação rubro-negra, é do Flamengo, graças a essa torcida que, se fosse colocar em algum país, né, mais de 50 milhões de fanáticos, não caberia na maioria dos países lá da Europa. É isso. Parabéns à nação, apenas uma curtinha para exaltar quem merece sempre ser exaltado, que é o torcedor, que às vezes o jogador faz besteira, técnico faz besteira, dirigente faz besteira, mas a torcida tá sempre lá para apoiar os nossos jogadores, para empurrar o Flamengo para as vitórias. Se as vitórias não vêm, com certeza a culpa não é da nação rubro-negra. A nação essa que está organizando o maior Aeroflá da história. E falando agora sobre o nosso Sub-20, Flamengo jogou ontem no Estádio Luso Brasileiro pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Flamengo começou impondo o ritmo, até porque precisava do resultado positivo. Flamengo perdeu a partida de ida em Minas para o Atlético Mineiro por 2-0. Então a gente precisava pelo menos fazer 2-0 para levar a partida para os pênaltis. E foi isso que a gente conseguiu. Com um golaço do Alan Santos no primeiro tempo, mandou lá onde a coruja dorme, mandou no ângulo, um golão, pegou muito bem, pegou na veia a bola, né? No segundo tempo, Pedro Leão, que estava no banco, o artilheiro aí, um dos artilheiros do Sub-20 nesse ano de 2025, ele saiu do banco de reservas, recebeu um cruzamento, cabeceou muito bem, um exímio cabeceador, mandou a bola, tirou a bola do goleiro, mandou a bola no ângulo no segundo tempo. Então o Flamengo 2-0, alguns jogadores com problemas ali de exaustão em relação ao cansaço. O Flamengo já não podia fazer a última substituição porque queimou ela com o Daniel Salles, que era o nosso lateral direito, acabou se contundindo, saiu. Então depois o Alan Santos acabou sentindo muito e não pôde sair, teve que ficar no sacrifício. Então o Flamengo se segurou, apesar de mandar no jogo de ponta a ponta. O Flamengo se segurou ali no final do jogo, levou a partida para os pênaltis. Douglas Telles acabou perdendo e o Joshua isolou, conforme vocês estão vendo aí, isolou no final do jogo, né? Mandou a bola muito longe e, infelizmente, o Flamengo foi eliminado. Tudo bem que o objetivo principal do Sub-20 é que a gente
consiga os jogadores para subirem para o profissional, formar bons jogadores. Mas a gente sempre quer também, né, como torcedor, gritar campeão, conquistar, chegar o mais longe possível no nosso sub-20. Então fica de experiência que os jogadores aprendam com os erros e que o técnico Pivete consiga passar da melhor forma possível esse aprendizado e que a gente não cometa os mesmos erros nas próximas partidas. É isso sobre a Copa do Brasil Sub-20. Fomos eliminados, caímos nas oitavas de final, caímos também no Campeonato Brasileiro após a conquista do Mundial contra o Barcelona. Queria saber a opinião de vocês, por favor, coloca aqui nos comentários o que fica ali de bom nessa partida, né? É o golaço que o Alan Santos fez, moleque é diferenciado, tá indo muito bem no Sub-20. E é isso, tá? Se quiserem deixar o comentário de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo. É sempre muito bem-vindo os seus comentários aqui na Fla Geral.